tudo beleza? Eu sou Augusto, sou licenciado em História, e você sabia que ser criança na Idade Média era muito diferente do conceito que temos hoje? Pois hoje você vai conhecer como era ser criança na Idade Média. Sejam muito bem-vindos à Máquina da História, deixe seu like, seu comentário e vamos lá! A primeira coisa que você precisa entender é que o conceito de infância na Idade Média era muito diferente do conceito que temos hoje. Já que a partir dos 7 anos de idade, a criança já poderia ser considerada um mini adulto e já poderia começar a trabalhar. E a partir dos 12 anos, já era considerado um adulto completo, podendo frequentar os mesmos espaços de um adulto normal, como tabernas, comércios e reuniões da tua sociedade, se fosse um nobre. Se você fosse uma criança na Idade Média, provavelmente você acordaria cedo, especialmente se fosse um camponês, para ajudar a sua família nos trabalhos de casa e da fazenda. Se você fosse um menino, por exemplo, você passaria o dia com seu pai, ajudando a campinar as plantações, carregando balde de água, cuidando dos animais e etc. Com tarefas que aumentando a dificuldade conforme você crescia. Se você fosse uma menina, você provavelmente ficaria com a sua mãe, cuidando da casa, cuidando dos irmãos mais velhos e desde cedo já aprendendo sobre economia doméstica, para no futuro se tornar uma boa esposa e mãe. E ao contrário do que muita gente imagina, já existiam sim escolas na Idade Média, mas em geral elas eram instituições que eram frequentadas apenas por pessoas da nobreza. Elas em geral eram instituições que ficavam nas paróquias locais das cidades e eram administradas por monges ou padres, que ensinavam matérias como religião, matemática e artes. E se vocês quiserem, inclusive eu posso fazer um vídeo mais completo sobre como era a educação na Idade Média. Deixem nos comentários se quiserem. E o importante também é colocar que meninas em geral não estudavam tanto quanto os meninos. Elas normalmente, quando poderiam estudar e quando fossem nobres, eram mandadas para conventos, onde aprendiam desde cedo tricotar, como se portar na sociedade e matemática, por exemplo. Mas elas geralmente não poderiam frequentar a universidade, já que universidades na época já existiam, especialmente a partir do século IX. Universidades como Cambridge, na Inglaterra, e Bolonha, na Itália, já começaram a aparecer, mas em geral elas eram frequentadas apenas por meninas, então o número de alunos nessas instituições era baixo. E provavelmente, se você fosse um nobre, o que você viveria e aprenderia? Se você fosse, por exemplo, o filho mais velho de um senhor feudal, você provavelmente aprenderia desde cedo a como administrar as terras do seu pai e para poder estar pronto no futuro para assumir essa função. Se você fosse, em geral, o segundo filho mais velho e homem, você provavelmente se tornaria um cavaleiro medieval. O treinamento de cavaleiro começava aos 7 anos de idade, onde a família te mandaria para um castelo de outro nobre ou de um amigo da família, já que se acreditava que um cavaleiro que fosse mandado para a casa de outra pessoa teria um treinamento mais duro e rigoroso, o que facilitaria para ele ser um bom guerreiro. O treinamento de cavaleiro medieval começava, em geral, aos 7 anos, onde o menino poderia aprender a montar a cavalo, jogar xadrez, cuidar das armaduras e como se portar com as damas do castelo, já que o código de ética e cavalaria e respeito com as damas era muito importante na época. A partir dos 14, o menino já se tornava um escudeiro e já poderia acompanhar o seu mestre em batalhas de verdade e já começaria a aprender a empunhar espadas reais, já que no começo do treinamento, aos 7, ele começava primeiramente empunhando espadas de madeira. Como é numa vida de por exemplo, uma menina nobre na Idade Média. Uma menina nobre ou uma princesa geralmente iria desde cedo para um convento, onde aprenderia matemática, bordado, etc. Mas em casos raros também poderia aprender administração,
se caso não existisse nenhum herdeiro homem para herdar as terras do pai. Então, como último caso, ela poderia sim aprender a como administrar a fazenda ou as terras dos pais. Geralmente, ela ficava lá até por volta dos 12 anos, quando começava a se preparar para o casamento, já que era super comum na época as meninas já serem prometidas a nobres desde os 6 anos e poderem já se casar aos 12, como foi o caso da rainha Isabela da França, que se casou com o rei Eduardo II da Inglaterra por volta de 1308. Ela se casou com 12 anos e teve vários filhos com ele. Era super normal, inclusive, que muitas meninas, desde os 14, já tivessem um ou dois filhos. Ou até mesmo mais, dependendo do caso, dependendo da fertilidade da menina. E dependendo também de como se dava o processo de menstruação, já que poderia variar de menina para menina. E como se pensa sobre os brinquedos? Os brinquedos medievais, ao contrário do que muita gente imagina, eles existiam sim, e muitas crianças tinham um momento de lazer e brincadeira, e até mesmo eles podiam servir como uma ferramenta pedagógica, já que os meninos poderiam brincar desde cedo com cavalinhos de pau. Quem fosse habilitado para se tornar um cavaleiro e fosse nobre, já poderia brincar com cavalinhos de pau, para poder desde cedo a entender a sensação de como era montado num cavaleiro, um cavalo de verdade, ou até se fosse um estrategista militar futuro, poderia aprender desde cedo a como brincar com bonequinhos de madeira, para já aprender estratégia para futuras batalhas. E esses brinquedos eram inclusive usados como formas pedagógicas de até mesmo educar as crianças para sua função no futuro. Outro brinquedo bastante comum era o xadrez, que era um jogo já bastante popular na época e que os cavaleiros também tinham que aprender a jogar em reuniões da alta corte, já que muitas reuniões eram feitas à base de jogo de xadrez. Enquanto jogavam, as pessoas discutiam política, diplomacia, entre outras coisas, o que poderia facilitar muito sobre como o cavaleiro poderia encontrar amizades, fazer alianças, o que era bem importante para o seu senhor e para suas futuras terras, já que ele poderia ser um diplomata mais hábil se ele soubesse política. E as meninas, como eu também expliquei, em geral brincavam em sua maioria com bonecas, que poderiam variar de material, desde madeira até porcelana, mas também as crianças também tinham outros brinquedos, como bolas e peões, mas em geral os meninos brincavam com cavalinhos e soldadinhos, se fossem mais nobres, né? E as meninas com bonecas de porcelana, para já aprender desde cedo a como se portar perante ao seu papel de futura mãe e esposa. Assim como poder brincar com utensílios de cozinha também era muito normal, para já aprender a cozinhar desde cedo. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso fazer um vídeo de como era o treinamento de um cavaleiro, para explicar ele de forma mais ampla e definitiva. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no meu TikTok, augusto.pacheco29 e até mais!